A paz do Senhor, meus amados irmãos e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que tem como tema os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, como a gente falou aí na aula passada. Hoje a lição é a lição de número 2, que vai ter aí como tema Sal da Terra, Luz do Mundo. A gente vai aqui aprender um pouco mais a respeito dos valores do Reino de Deus e como os cristãos eles devem agir conforme esses valores em suas vidas. O texto áureo dessa lição, que será dada aí nas escolas dominicais em todo o Brasil, no dia 10 de abril de 2022, no domingo, diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que está lá em Mateus, aí no capítulo 5, os versículos 13 e o versículo 14. E a verdade prática diz o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então aqui o autor ele já começa trazendo, já na verdade prática, bastante ensinamento a respeito daquilo que vai ser falado na lição hoje. Ele começa dizendo que a influência dos cristãos na sociedade ela é inevitável. Ou seja, não há como um cristão estar na sociedade e ele não influenciar. Nós, como cristãos, nós somos influenciadores, nós somos formadores de opinião. E se estamos inseridos, seja qual for o meio, nós iremos influenciar. Nós iremos ali gerar uma influência a respeito do Reino de Deus. E ele ainda diz assim: o mundo não pode estar indiferente. Então nós realmente chamamos a atenção. Não de uma forma ruim, mas de uma forma boa. Então quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo em nós. Aquilo ali já é um diferencial no meio da sociedade. E a leitura bíblica em classe, que se encontra aí em Mateus, no capítulo 5, os versículos 13 ao 16. Os irmãos que têm a lição, aqui eu já estou com a minha. Os irmãos que ainda não adquiriram, podem adquiri-la, aí em uma livraria próxima da sua casa, uma livraria evangélica, ou através aí mesmo do site da CPAD, podem estar adquirindo a revista da Escola Bíblica Dominical, para juntos estudarmos e sermos grandemente abençoados. E aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus ele diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui, na lição de hoje, como a gente tem no decorrer da lição, todo tópico ele tem um objetivo. No primeiro tópico da nossa lição, a gente vai aqui apontar a função do sal. No segundo tópico, destacar a função da luz. E no terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo, na sociedade. E a palavra-chave da lição de hoje é justamente influência. Influência. E aí fica já a pergunta que motiva a nossa aula. Que tipo de influência você tem exercido nos lugares em que você mora, estuda ou trabalha? Então, de que forma que você tem influenciado? Como é que você tem agido e mostrado para as pessoas quem você é no local em que você está, seja onde você mora, na sua casa, seja onde você estuda, no seu colégio, na sua faculdade, ou no local em que você trabalha. Como é que as pessoas têm testemunhado ao seu respeito?
ou seja, o que elas têm falado ao seu respeito, como é que elas lhe veem diante da sociedade. Então, nós, como cristãos, como eu falei, nós temos que influenciar. Aqui na introdução o autor diz: nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Não basta apenas você dizer que é cristão. As pessoas têm que ver que você realmente é cristão. Olhar para você e dizer: olha, ali está um verdadeiro cristão. Por isso, tomaremos duas metáforas, né? A metáfora é aí uma figura de linguagem, né? Onde você utiliza uma palavra no lugar de outra, né? Para ali denominar outra, né? Então, por exemplo, Jesus, em determinado momento, ele disse: eu sou a porta, né? Nós iremos passar por essa porta. Então, Jesus ele não é realmente uma porta, mas ele estava ali tomando as características da porta para si, né? E hoje a gente vai ver como que os cristãos, eles são sal e luz. Ou seja, as características do sal e as características da luz que nós encontramos nos cristãos, pelas quais Jesus ensinou, né, através das metáforas, a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela, né, o sal, tempera e conserva o alimento. Aqui as duas funções do sal, né, conservar e temperar, e a função da luz, iluminar. Somos chamados a influenciar o mundo atual, né? Nós somos chamados, como eu disse, a influenciar e não a sermos influenciados, né? Tem muito crente por aí que ele, ao invés de influenciar, ele está sendo influenciado. Ele não está agindo conforme o seu novo entendimento, né? Quando aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura, nós passamos a ter um novo entendimento. Eu falei na lição passada, nós passamos a ter valores cristãos baseando a nossa vida. Então, esse novo entendimento, ele vai nos transformar para que sejamos semelhantes a Cristo. E nós não devemos, ao contrário, nos conformar com o mundo, ou seja, ser de acordo com o mundo. Então, o que acontece é que muitos estão agindo de acordo com o mundo, estão se conformando com o mundo e não tendo a sua mente transformada para poder influenciar, fazer com que as outras pessoas sigam a Cristo através da sua vida. Então, nós devemos estar no mundo para influenciar. E que mundo é esse, irmão? Então, no caso, às vezes eu vejo os crentes falando que eles não devem estar no mundo, mas eles vivem no mundo, e às vezes eu fico um pouco embananado. Então, no caso, na Bíblia, a gente encontra aí 3 tipos, né? Quando a gente fala de mundo, encontramos 3 tipos de mundo. O primeiro é o mundo físico, né? Que a gente vê ali em Gênesis, no capítulo 1, a referência bíblica, a gente vê Deus criando o mundo físico, né? O cosmos. Esse é o mundo que Deus criou. O segundo é a humanidade, quando lá em João 3,16, Jesus diz, né, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus ele amou o mundo. Que mundo é esse? É a humanidade. Então esse é o segundo tipo de mundo que a gente encontra na Bíblia. O primeiro, o físico. O segundo, a humanidade. E o terceiro mundo é aquele que é ditado pelo inimigo, é aquele que a Bíblia diz que jaz no maligno, né? Lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, a gente vê aí esse sistema mundano, que é o mundo que jaz no inimigo, que jaz no diabo. Então esse é outro tipo de mundo, né? Que é o mundo que a gente deve fugir, né? Que é encontrado também além na Bíblia. Então o mundo que nós devemos influenciar aqui é a humanidade, né? A humanidade, ela deve ser influenciada por nós cristãos. No primeiro tópico, o autor ele vai falar aqui a respeito, né, do sal. O sal tempera e conserva. Primeiro, a definição do que é o sal. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero, né?
aqui ele já deixa uma característica, né? Uma substância branca. Branca na Bíblia, quando a gente vê, indica aí, dá sinal de santidade, né? Então a gente já vê que o sal, ele tem esse sentido também de santidade dentro da palavra de Deus. Remédio, né? Como tempero, como remédio ou conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. O primeiro, como tempero, né, utilizado na comida para temperar, né? O alimento que está insosso, você vai temperá-lo para dar sabor ao alimento. Como substância fertilizante para a terra arável, né? Aí nos tempos de Cristo o sal ele era utilizado como uma substância fertilizante, como adubo, né? Para a terra. Como substância que conserva os alimentos da deterioração e também como sabedoria e graça no discurso, né? Como eu já havia falado, o sal também comparado como sabedoria. Então aqui no ponto 2 ele fala da importância do sal, né? Podemos dizer que o sal ele tem a função de dar sabor, de temperar, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza aí a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Então a gente vê aqui que ele fala que o sal ele tem a função, né, de simbolizar aí a vida moderada, equilibrada, né? Isso daí a gente vê lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, o fruto do Espírito, né? Que é a temperança. Então lá em Gálatas, no capítulo 5, 22, a gente vê o fruto do Espírito na vida do crente, né? Ou seja, as características de Cristo que vão ali passar para o crente, para o cristão. E ele passa a adquirir aquelas características. Uma delas é a temperança. Então o sal, ele tem essa função de temperar, né? Então ele simboliza isso, a temperança, o domínio próprio, equilibrado, né? Quando a gente coloca o sal ali no alimento, ele dá esse equilíbrio, né? O sal, ele colocado da forma correta, da forma adequada, ele vai dar sabor e vai equilibrar o alimento. Ele nem vai ficar insosso, nem vai ficar muito salgado. Colocado da forma correta, ele vai dar um equilíbrio. Outra função do sal é preservar, né, conservar o alimento da deterioração. Aí quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura, né, a água com sal. E essa função, né, quando na época que não tinha ainda geladeira, né, eles faziam isso para conservar a carne. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Então a outra função, aí, o outro simbolismo, né, do sal é a preservação, a conservação. Então no mundo que a gente vive hoje em dia, como eu falei, com os valores degenerados, né, um mundo que jaz no maligno, a função dos cristãos como sal da terra é de conservar, é de purificar o mundo, para fazer com que ele não apodreça tanto. O mundo, ele só não está totalmente deteriorado porque a igreja está na terra. Então a igreja na terra, ela dá sabor, ela tempera e ela conserva o mundo. Quando a igreja for tirada, aí virá a ira de Deus sobre o mundo. O que mantém o mundo ainda, né, de certo modo, né, as pessoas ainda tendo essa possibilidade, né, de serem purificadas, é a igreja na terra. E aqui no ponto 3 ele fala o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. E aqui ele dá a referência a Lucas, capítulo 14, os versículos 34 e 35. Vamos ver aqui o que diz Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35. Diz assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Com que se fertilizará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então o sal, né, ele é muito importante, ele é bom. Ele diz, bom é o sal.
Mas se ele se degenerar, para que ele vai servir? Apenas para ser lançado fora. Então Cristo ele deixa claro que a igreja, o sal, né, ele fazendo aqui essa comparação, o sal com o cristão, com os seus discípulos, ele mostra que o sal é bom. Mas se o sal estiver estragado, se o sal estiver insípido, se o sal não prestar mais, ele é lançado fora, só servirá para ser pisado pelos homens. Então nós, como igreja, nós devemos influenciar. Nós não temos essa opção, eu sou o sal, mas eu não vou querer influenciar. Nós temos o dever de influenciar. Porque se nós não influenciarmos, se nós não fizermos diferença, nós seremos lançados fora para ser pisado pelos homens. Então, nesse aspecto, o cristão ele deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo, como a gente falou na lição passada a respeito disso. A ética cristã, ela é diferente da ética mundana. Então, eu como cristão, eu devo expressar os meus valores, mostrar a minha ética, né, cristã na minha vida, para que o mundo veja isso em mim. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Nós, como cristãos, com os nossos valores, nós temos então essa identidade de cristão. Nós somos chamados de cristãos porque nós somos semelhantes a Cristo, porque nós andamos como Cristo andou, nós agimos como Cristo agiu. Então, nós temos que fazer a diferença, nós temos que influenciar. Partindo aqui para o tópico 2, ele fala da luz que ilumina lugares em trevas. E aqui no ponto 1 ele fala do conceito físico e metafórico. E aí ele inicia dizendo que a luz, ela procede aí dos corpos celestes, né? Como as estrelas, né? Que tem luz própria, a refletida lua, os planetas, entre outros, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz e o fogo, né, espalha a luz. Aqui ele mostrando, né, os corpos celestes, as estrelas, né, a luz, os planetas, eles emitem aí essa luz, seja uma luz própria, uma luz refletida, e também, né, a lâmpada. Isso aqui para os nossos dias, né? A lâmpada com energia elétrica, né? Emitindo luz, mas naquela época de Cristo era através do fogo, né? Que era colocado ali em lamparinas, ou o fogo que era feito ali para poder espalhar a luz naquele lugar, espalhar a claridade, né? Que a gente vê na verdade também é que o fogo, além de trazer a luz, ele também aquece, né? Ele traz a luz, ele espalha a luz ali onde ele está e também aquece. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, né? Como a gente vê aqui no Salmo 104, versículo 2, né? Salmo 104, versículo 2, ele diz, já vi aqui, ele cobre-se de luz, como de uma veste, estende os céus como uma cortina, né? E também em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, em que diz que ele é o Pai das luzes. Então Deus, ele é aí comparado metaforicamente, né, como a luz. Então as características da luz nós encontramos em Deus. Ele resplandece, ele mostra luz, né? Tem as características, ele ilumina. Vemos também a luz ser comparada metaforicamente com o próprio Jesus, em João, no capítulo 1, né? No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 4, em que diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, Cristo também aqui era a luz dos homens, mostrando, né, que a luz também é comparada aí, metaforicamente com Cristo. E a palavra de Deus também é comparada com a luz, no Salmo 119, versículo 5, em que diz que ela é luz para os caminhos, né? Luz para os nossos caminhos. O salmista diz que ela é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela ilumina, né, os caminhos do cristão.
E também é comparado aí, né? Os discípulos de Cristo também são comparados como luz, né? Onde Jesus diz em Mateus, né? No capítulo 5, no versículo de número 14, que foi justamente também um dos versículos lidos na leitura bíblica diária, se encontra aqui no Sermão do Monte, né? Ele diz: vós sois a luz do mundo, né? Então os discípulos de Cristo também são comparados aí metaforicamente com a luz do mundo. Então são quatro, né? Deus é comparado com a luz na palavra de Deus, a própria palavra, né? A Bíblia, Jesus e os seus discípulos. Aqui no ponto 2, né? O autor ele fala do cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades, não há dúvidas. Observe que ele não disse: vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. Então Jesus não disse: vocês devem ser, busquem ser, não. Vocês são a luz do mundo. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como a luz do mundo, como a luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Então aqui ele fala, né, compara que o crente, que ele é luz através das boas obras que ele realiza. Então quando vemos na palavra de Deus o cristão como luz, estamos nos referindo às boas obras que ele realiza. Então essa luz, ela é mostrada para o mundo através das boas obras que o crente ele realiza. Essas obras se caracterizam aí pelos atos, né, de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens, né? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, com o texto como referência, né? Ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, aquelas pessoas do mundo, elas podem até falar mal de você, mas no dia do Senhor, elas verão e glorificarão a Deus pelas boas obras que elas observaram em você. Então, as pessoas, elas veem essas boas obras de Deus em nós. Elas veem as obras que realizamos. Que obras são essas? Essas obras baseadas nos valores cristãos que nós vimos na aula passada. Nos valores, né, nos padrões, né, morais, éticos definidos pela palavra de Deus. Que estão ali, né, no cerne do Sermão do Monte, né? Então aqui logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus, né? Tudo isso é para a glória de Deus. As boas obras que realizamos, elas devem ser para a glória de Deus. A luz que reflete em nós, ela provém de Deus e é para a glória de Deus. Em nenhum momento nós somos luz no mundo, nós somos sal da terra, influenciamos para a nossa própria glória, mas sim para a glória de Deus. No ponto 3, vemos aqui a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz no mundo por meio da própria vida. Espalhar aí diferente de esconder. Jesus disse que não se pode esconder. Então a luz, o crente, o cristão que se diz luz do mundo, ele não pode se esconder. Ele não pode ser aquele crente 007, né? Ele não pode ser aquele crente que se esconde quando aparece a oportunidade. Quando você tiver a oportunidade de falar a respeito de Cristo, mostre quem é Cristo na sua vida. Pregar a palavra de Deus não significa falar apenas com palavras. Muitas das vezes a nossa vida é que fala.
Quando nós tivermos a oportunidade de falar, sim, nós falamos. Mas, mesmo sem essa oportunidade de falar, a nossa vida, ela deve falar a respeito de Cristo, através do nosso testemunho, através das nossas boas obras. Vimos aqui que a luz, ela não se manifesta através das nossas palavras, mas sim através das boas obras que nós realizamos no reino de Deus. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Isso aqui é muito importante para nós, porque não é pelas nossas forças que nós brilhamos. Não é, essa luz ela não provém de nós mesmos, ela vem de Deus, que é o Pai das luzes. A palavra de Deus é quem ilumina os nossos caminhos. Nós refletimos a glória de Deus para que outras pessoas vejam a glória de Deus através de nós e entreguem a sua vida para Ele. Mas essa luz, ela é mantida em nós através do Espírito Santo de Deus. Isso, nós mantemos essa luz acesa através de uma vida de santificação, de uma vida de renúncia, de uma vida baseada nos valores cristãos. Passando aqui, dando continuidade, no tópico 3, vemos os discípulos que influenciam. O ponto 1, ele fala, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Aqui é interessante, né, que o autor ele fala que ele atua de uma maneira oculta e silenciosa. Quando a gente coloca o sal no alimento para temperar, ali ele some. A gente vê o sal físico, mas quando colocamos ele no alimento, ele se dissolve no material, no alimento. Né? Aquele sal ele se dissolve no alimento e a gente não observa mais. Ele atua de maneira oculta e silenciosa. Assim também é o crente. Ele não precisa estar agindo, né, tentando aparecer. Ele não precisa agir dessa forma para que as pessoas vejam a influência dele. O sal, mesmo sem aparecer, as pessoas veem a influência do sal no alimento. Se eu como o alimento, eu digo se ele está insosso, se ele está com bom de sal ou se ele está salgado. Então o sal, ele tem uma influência, mesmo sem aparecer ali no alimento. Então isso demonstra ali a humildade do cristão no meio da sociedade. Nós temos que ser humildes, nós temos que agir de forma silenciosa, mas influenciando, assim como o sal influencia dando sabor ao alimento, mesmo de forma oculta ou silenciosa, nós devemos agir com humildade. Aqui nós temos uma referência bíblica, Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, nos versículos 18 e 19 diz: a soberba precede a ruína, né, o orgulho, e a altivez do espírito precede a queda, né, que a gente viu até na aula passada a respeito dos pobres de espírito, e aqui está o contrário, né, a altivez de espírito, a soberba de espírito, ou seja, aquela pessoa que não é quebrantada, que não reconhece a soberania de Deus, que acha que ela é independente. E no 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos, né? Então aqui a gente vê a importância de ser humilde, né? De ser humilde diante da presença de Deus, porque se nós formos soberbos, o futuro é a ruína, né? Porque a soberba, ela precede a ruína. E também nós vemos em Filipenses, no capítulo 2, Paulo, quando ele escreve ali a igreja de Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, ele fala a respeito da humildade de Cristo, onde ele diz no versículo 5 do capítulo 2 da Epístola aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui ele fala a respeito da humildade de Cristo. Ou seja, que sentimento foi esse que tinha ali em Jesus? Foi o sentimento de humildade. Então, o que deve haver em nós é um sentimento de humildade. Devemos nos despojar de toda a nossa
do nosso orgulho, da nossa prepotência e ser humildes diante da presença de Deus. Dessa forma, nós iremos influenciar a sociedade para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então essa referência, meus amados irmãos, ela nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior, é preciso nascer de novo. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública para as pessoas, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Isso aqui é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de pregar a palavra de Deus. Antes de você pregar para o seu próximo, essa mensagem ela tem que estar valendo dentro de você. Ela tem que estar guardada no seu coração e aplicada na sua vida. Quando ela fizer efeito em você, aí sim, você pode tornar ela pública e pregá-la para as pessoas. Por isso que para pregar a palavra de Deus com efeito, nós devemos ser verdadeiros servos do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, não irá vacilar. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Então, se agirmos com humildade, se a palavra de Deus realmente fizer uma transformação em nossas vidas, ela surtirá efeito e teremos influência no mundo, para a glória de Deus. Ponto 2, ele fala sendo luz. Então, como luz, o cristão ele deve brilhar na família, na escola, ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Cristo não podem se esconder. E aqui é importante ressaltar que começa dentro de casa, começa na família, começa no lar. Então o cristão, ele que quer realmente brilhar, ser luz, ele tem que começar brilhando dentro de casa, dentro do seu lar, sendo um bom esposo, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo um bom irmão. Ele tem que brilhar dentro da sua casa para poder brilhar no mundo. E também na sua escola, na universidade, no seu trabalho. O que as pessoas estão falando de você? Qual o testemunho, ou seja, o que elas veem em você que você está dando no trabalho? O que essas pessoas veem em você? Será que realmente eles estão vendo ali um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo? Será que a luz que você está espalhando é uma luz que emane através das boas obras, através dos valores cristãos? Então fica essa questão aqui. Nós devemos brilhar em nossa casa, na escola, no trabalho, na universidade e em toda a sociedade. Para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, todos devem ver Cristo em nossas vidas. O brilho do Pai das luzes em nossas vidas. Eles são chamados a andar na luz como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Isso daqui o autor está falando a respeito da santidade, né? Então, o cristão que ele quer brilhar, ele não pode andar em trevas. Ele tem que buscar a santificação. Para poder brilhar, temos que ser santos. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre a sua palavra, né? Luz para os nossos caminhos. E aqui no ponto 3, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Aqui fica a referência, né? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, em que ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui a gente vê que esse tesouro, ele é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele coloca esse Evangelho dentro de nós como vasos de barro para que nós sejamos humildes, para mostrar que nós somos fracos, que nós somos dependentes de Deus. A qualquer momento um vaso de barro ele pode quebrar. O que importa é o conteúdo que está ali dentro. Então nós devemos nos mostrar humildes diante da glória de Deus. Mesmo sendo vasos de barro, mesmo sendo frágeis, Deus confiou o Evangelho da salvação a nós. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso,
influenciar a sociedade, não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. Então a gente vê que, na verdade, o cristão, ele levando o evangelho para as pessoas, ele não vai estar ali se amostrando. Não, o cristão ele não tem que se aproveitar, ele não tem que buscar ganhar algo com isso. Ele está, na verdade, ali representando a sua pátria celestial. É isso que o cristão ele deve levar para a sua vida. Mostrar a glória de Deus através da sua vida, sendo humilde, né? Apenas como um representante da pátria celestial. De forma alguma sendo uma pessoa que foge ali da normalidade, né? Excêntrico, alguém que esteja querendo se amostrar, ostentar alguma coisa. Não. Às vezes até alguém pode olhar para um cristão e pensar que ali ele está se achando em relação àquilo. Não, de modo algum, de forma alguma. Na verdade, nós estamos mostrando para as pessoas o que nós temos reservado para nós ali na pátria celestial. Então, cujas referências são o quê? Olha só, a longanimidade, mansidão, moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 ao 24. Né? Então, o fruto do Espírito ele é gerado na vida do crente. Né? E essas características de Cristo geradas em nós, né? Cristãos, como longanimidade, mansidão, moderação, né? Domínio próprio, elas fazem parte de nós, fazem parte das nossas vidas, né? Dos nossos valores. Então, de forma alguma, nós como cristãos vamos estar aí se amostrando, né? Por estar sendo representantes da pátria celestial, né? De forma alguma, pelo contrário. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Então, nós, andando verdadeiramente em Cristo, andando verdadeiramente como servos de Deus, com o fruto do Espírito, sendo luz do mundo, se santificando, né, por meio de uma nova vida e prática de boas obras, né? É necessário haver a santificação. Para que nós possamos brilhar, é necessário, primeiramente, se santificar. O crente, ele só pode brilhar, só pode mostrar a sua luz para o mundo, se ele se santificar. Até por isso o sal, né, ele representa a integridade. Né? Nós, como cristãos, temos que ser íntegros. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Vede prudentemente como andais, né? Vejamos, pois, a forma como nós estamos andando, até porque o crente, ele não pode ser insípido, né? Até porque senão ele vai ser aí jogado para ser pisado pelos homens. Jesus disse, né? Se o sal ele for insípido, ele vai ser apenas lançado para ser pisado aí pelos homens, né? Nos locais em que há neve, né? Naquela época ali, nevava um pouco ainda em Israel, e na época que nevava, o sal ele era colocado para ajudar a derreter a neve rapidamente, para que as pessoas ali não escorregassem no templo. Então eles colocavam o sal para derreter mais rápido a neve, né, para que as pessoas não ficassem escorregando ali no templo. Então aqui a gente vê na conclusão, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Né? Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério pelos homens. É necessário ter um verdadeiro testemunho para que a gente venha influenciar de uma boa forma. É boa influência, não é má influência. Muitos crentes eles têm influenciado de uma forma contrária, têm tido uma má influência no mundo. Mas a igreja verdadeira, a igreja santa, ela tem uma boa influência, porque ela se santifica todos os dias. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo,
exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Então, se nós verdadeiramente tivermos um bom testemunho, tivermos em nossas vidas os valores cristãos bem enraizados, andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós brilharemos. A luz do Pai das Luzes, ela brilhará através de nós, iluminará o mundo. Seremos o sal da terra, o sal que vai agir aí conservando, purificando esse mundo que está aí na podridão dos pecados. E através da santificação, através de um bom testemunho, nós poderemos ser verdadeiros sal e luz do mundo. Então essa, meus irmãos, foi a segunda lição. Na próxima lição, lição número 3, estaremos estudando Jesus, o discípulo e a lei, né? Aí estaremos vendo Jesus falando a respeito da lei no Novo Testamento. A lição de hoje, né? Vimos a importância do crente, né? Influenciar o mundo, né? Então fica essa pergunta, né? Que tipo de influência você tem exercido nos lugares em que você mora, estuda ou trabalha? Fica essa pergunta para os amados irmãos que venham procurar se santificar, que venham procurar dar um bom testemunho, ter boas obras, enraizar os valores cristãos em suas vidas, para que possamos dar bom testemunho e ser verdadeiros, sal e luz do mundo. Que os irmãos fiquem na paz de Deus. Até a próxima aula.